Opa, daí. Hoje e sempre. E ó, Guarani. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Robert, conhecido também como O Bugrino. Esse aqui é um canal feito para que o Guarani fique ainda maior, ou pelo menos eu tente fazer com que o Guarani seja ainda mais conhecido. E também sairmos dessa situação da Série C. Rapaz, complicado, viu? Bem complicado. Bom, chegamos à 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C e o Guarani recebe o Clube Náutico Capibaribe. Sabia que era o nome do Náutico completo? Pois é, vamos receber o Náutico, mais conhecido como Náutico, né? Equipe de Recife do estado de Pernambuco. Bom, o Náutico está em sexto colocado no campeonato com 20 pontos e o Guarani está em 12º lugar com 16 pontos. Bom, não deixa de ser uma disputa direta por acesso, né? Porém, o Guarani deve vencer para ter um caminho mais confiante, para ter mais conforto para chegar na zona de classificação. É vitória quem interessa, o resto não tem pressa. O Náutico e o Bugre. Uma curiosidade: o Náutico e o Bugre vão se encontrar pela primeira vez na Série C. Olha que interessante. Muito interessante. Bom, o Náutico vem de uma sequência muito boa, muito interessante. O Náutico vem de 6 jogos seguidos sem derrota na Série C. E no momento está no G8. Bom, a gente pode até passar aqui, ó, dar uma olhada na tabela. Vemos aqui, ó, que o Náutico realmente está no G8. Aí é, aí é pra acabar, né? Vai ser um jogo interessante, viu? Muito interessante. O Hélio dos Anjos, que é o técnico do Náutico, está fazendo um trabalho interessantíssimo. Os caras fizeram uma boa recuperação, viu? Porém, o Náutico vem com desfalques. Olha que bom pro nosso lado, né? Pelo menos isso é interessante pro nosso lado. Incluindo o técnico. Olha que beleza. Por coincidência, o nosso também vai ser um desfalque. São, assim, o Náutico vem com 3 desfalques confirmados, incluindo o técnico. Ou seja, Hélio vai ficar vendo de casa, será? Será que ele viaja? E mais os 10 atletas que correm risco de suspensão. Ou seja, o que temos de confirmação? O volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e estão fora do confronto. Já o técnico, o Hélio dos Anjos, também ficará fora por conta de suspensão. E provavelmente no lugar dele vai acabar ficando o Guilherme dos Anjos, que é o auxiliar. Ou seja, também não teremos o nosso presuntismo presente. Vai ser o Marcelo Copertino que vai comandar a equipe em campo, já que o nosso técnico acabou sendo expulso no último jogo lá em Anápolis. Que, sinceramente, nossa, dá um desconforto sobre esse jogo contra o Anápolis. Bom, agora informações do Guarani. Essa aqui vai ser boa. O nosso Bugre vem com uma derrota do Anápolis, né? Uma derrota amarga, com uma arbitragem ridícula, porém o Guarani acabou sendo ainda pior, para deixar as coisas no equilíbrio, né? A gente viu como o Guarani jogou muito mal no último jogo contra o Anápolis, infelizmente. Bom, e o Guarani tem que vencer. É obrigação do Guarani vencer, porque precisamos de uma vitória para dar uma confiança e um conforto para chegar entre os 8 e ter a classificação para a segunda fase. E até onde a gente sabe, o Marcelo Fernandes está começando a sentir uma pressão da diretoria, o que eu acho um absurdo, né? Um absurdo porque quem deveria sofrer pressão é a diretoria. Não, aliás, diretoria entre aspas, porque na minha opinião o Farney, o Elano estão fazendo um bom trabalho, tá?
Tá sendo, se não fossem eles, nós já estaríamos cravados na Série D. Isso é uma realidade, infelizmente. Porque o trabalho do último executivo não foi dos bons, não foi legal e provavelmente estaríamos ainda correndo o risco de um rebaixamento. Infelizmente. Bom, porém, querendo ou não, quem deveria, né? A gente já sabe, a presidência, o conselho deliberativo, ou seja, quem lá for, segundo o Lucas Rossafa, grande Lucas Rossafa, por sinal, diz que o Marcelo vem recebendo já pressão dessa diretoria, desse conselho também. O que eu acho ridículo, na minha opinião. Ok, o Marcelo vem sendo retranqueiro e tudo mais, vem, mas cara, se não fosse o trabalho dele junto com a nossa comissão técnica, provavelmente estaríamos muito pior. Então o Marcelo vem sentindo pressão, né, e reclamação pela fama de retranqueiro e também pela falta de constância das escalações, porque ele vem repetindo não, ele vem fazendo escalações diferentes desde quando chegou, se não me engano, acho que 11 ou 10 rodadas com, com uma escalação diferente. Então eu acho que essa falta de constância e entrosamento pode estar pegando um pouco. E o que eu espero, e o que a gente espera, e até mesmo um furo de notícia do Lucas Rossafa, é que o Marcelo venha com um time mais ofensivo. Acho que a gente já espera um time mais ofensivo, né? Provavelmente ele monte uma equipe mais ofensiva para tentar ganhar os 3 pontos pro Bugre. E eu espero que seja com, assim, a minha opinião, eu espero que seja com 2 zagueiros, né? 3 atacantes ali trabalhando de verdade. O Mirandinha com o Bruno Santos ali na frente, por favor. E o meio um pouco mais trabalhado, né? E que o Diego Torres finalmente acorde para a vida e comece a jogar valendo o salário que é pago. Isso eu espero que seja o ponto focal do Diego Torres. Que ele volte a jogar o que jogava, ou pelo menos o que era prometido, com o salário absurdo que ele ganha, pelo que está jogando, ok? Bom, temos aqui até uma informação do Lucas Rossafa de uma possível escalação. Só que, assim, sinceramente, eu não sei se seria isso, porque além de tudo isso, temos o perigo dos pendurados. Isso vai ser brincadeira, porque temos o Náutico sábado, agora dia 26 de julho, válido pela 14ª rodada, porém na 15ª rodada temos o famoso, o derby. Pois é, e temos muitos jogadores pendurados. Entre eles, temos o Andrei, que acabou sendo renovado o contrato dele hoje ou ontem, se eu não estou enganado, para mais uma temporada. O lateral Emerson Barbosa, o zagueiro Rafael, o meia Caio Melo e Isaac. E até onde também aparece é o Luiz Miguel, o Luiz do táxi. Cara, Andrei, Emerson, Rafael, Caio Melo tem que tomar muito cuidado, porque eles devem jogar o derby. Na minha opinião, o derby sem ele seria arriscado demais. Muito arriscado. Então, as informações que a gente tem com o Lucas Rossafa, temos então Fred Conte, Cicinho, Diogo Silva, Alisson e Emerson Barbosa. Cade, Kelvin e Diego Torres, Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. É uma escalação interessante. Eu gostaria da volta do Sarará, porque acredito que o Sarará acabe jogando mais e engajando um pouco melhor, para ser bem sincero. E Mirandinha e Bruno Santos ali na frente, muito bom. O Caio Melo deveria jogar, mas eu acho também que é arriscado, porque ele está pendurado. O Fred Conte no lugar do Andrei, eu não tenho certeza, mas eu não sei. Eu não sei. O Fred Conte jogou bem nos jogos que ele participou e o Andrei, ele tá indo bem, teve uma boa recuperação, teve mais confiança, porém tá pendurado. Então,
Contra um derby, talvez eu realmente faria um resguardo pro Andrei, né? Ainda mais que tem uma vontade extra para sair para pegar a bola, então pode ser que seja uma boa. Bom, e podemos assistir ao jogo no Sportnet, que é o novo, aliás, uma nova, um novo canal com uma nova nomenclatura do nosso futebol, Band e DAZN, beleza? Bom, a minha opinião agora. Eu espero que a gente saia com uma vitória. Pode ser o jogo mais feio possível, mas pelo menos com vitória. 3 pontos hoje é importantíssimo. Importantíssimo. Ainda mais se a gente for ali na tabela. Olha aqui. Temos aqui o Náutico com 20 pontos, já na sexta colocação. E nós estamos aqui com 16. Então teríamos aí 19 pontos com uma possível vitória. Entraríamos na zona de classificação? Eu acho muito difícil, tá? Muito difícil. Porque ainda temos aí mais 4 equipes que provavelmente vão dificultar muito. Ainda mais que a gente tem Brusque e Botafogo da Paraíba disputando colocação, ali não vai alterar nada. O Ituano vai contra o Itabaiana, que o Itabaiana não está legal, o Ituano está se recuperando bem, então provavelmente o Ituano possa sair com uma vitória. Temos Londrina e CSA, o que também não alteraria muito a tabela, a não ser que o Londrina acabe ganhando do CSA, que por sinal o CSA está, né, numa sequência meio ruim, não? E temos também o Floresta contra o ABC, que também só por um milagre do ABC acabar ganhando do Floresta, mas eu acho bem difícil, já que o Floresta está aí nas 8 primeiras colocações. E você, meu bugrino sofredor, o que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários, comente sobre. Eu espero que a gente saia com essa vitória de verdade, porque precisamos. Para a gente ficar um pouco mais tranquilo, o coração não ficar tão forte e a gente finalmente chegar o mais próximo possível de ficar dentro da zona de classificação e finalmente a gente ter uma esperança de que vamos sair dessa C esse ano ainda. Bateu, subiu. Por favor. Eu acredito ainda muito no trabalho do Marcelo e eu espero que o Farney fique e o Elano também, porque até onde eu sei, o Farney, o contrato dele é até o final. Eu não sei se até o final do ano, até antes do final do ano, então eu espero que ele continue, porque o trabalho dele está muito bom. Tá? Assim, muito bom pela situação que ele chegou, né? Pelas condições que deram. Está muito bom, espero que fique. Beleza? Bom, eu fico por aqui e espero voltar com uma vitória, com mais 3 pontos, porque quando eu cheguei, a gente tinha 0 pontos. Hoje, eu espero que ele mude a frase para 19 pontos. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!